Muito bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É com alegria e com prazer que eu cumprimento a todos através de mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje, a lição de número 5. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Querido Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos pelas tuas bênçãos e o teu cuidado por nós. Muito obrigado por mais essa oportunidade de abrirmos a tua palavra e estudarmos. Nos oriente através do teu Santo Espírito, nos inspirando, nos iluminando, nos capacitando ao cumprimento dos teus desígnios em nossas vidas. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Cristo como Senhor do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. Um contexto vivido por todos os evangelistas, descrito e repleto de lições para todos nós. E aqui, esse tema do sábado, já naquele tempo foi algo que causou embaraço e hoje continua ainda da mesma forma, causando esses embaraços. Mas o mais interessante de ser abordado aqui é o fato de que Ele, Cristo, foi, é e será para sempre o Senhor do sábado. Ao abordarmos o segundo tema, segundo o seu costume. Lucas capítulo 4, verso 16 ao 30, nos mostra algo muito interessante que aconteceu exatamente no sábado. Aliás, na vida de Cristo, muita coisa aconteceu no dia de sábado. Muitos dos seus milagres, sua ação missionária, a gente consegue perceber que realmente aconteceu de forma principal no dia de sábado. Os lances mais curiosos, mais interessantes. Inclusive, o único dia que ele passou na sepultura foi o sábado. Morreu próximo do pôr do sol. Passou o sábado inteiro na sepultura. E numa pequena parte do domingo ressuscitou. Esse cenário, como boa parte deles aconteceram nas sinagogas, como demonstra que ele tinha o hábito de se aproximar no sábado para adorar a Deus das sinagogas. O que eram as sinagogas? Essas sinagogas eram um ambiente menor, bem menorzinho que o templo, aonde servia para estudo da palavra de Deus. Era uma pequena igreja judaica, construções oficiais datadas a menos de 50 anos antes de Cristo. Segundo ponto interessante aqui é que no dia de sábado era o principal dia de culto para eles. Não é para nós que deixará de ser o principal dia de culto. Terceiro ponto interessante aqui é que Cristo valorizou a adoração congregacional. Isso é muito importante. Desenvolvendo um hábito, um costume e preservando isso durante o seu ministério e deixando como legado para mim e para você esse mesmo perfil, esse hábito de estar na casa de Deus, como se ali fosse realmente um templo. O terceiro tema, o sábado, sua mensagem e significado. Aqui podemos olhar de duas formas. Primeiro, quando ele entra e abre o livro, conforme relatado em Lucas 4, 17 ao 21, ele lê o trecho de Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. A mensagem em si, podemos ver em primeiro lugar, um ministério de impacto com poderosas manifestações e milagres durante o trabalho missionário dele nas sinagogas. Segundo, ele mostra
nesta mensagem, apregoar o ano aceitável do Senhor. Seria exatamente o ano 31 da era cristã, quando Jesus morreria. E isso de forma compactada, ele já mostrou aonde? Ali. No capítulo 66 de Isaías, verso 1 e 2, ele estava citando essa profecia que seria levado ao cumprimento na vida dele, diante daqueles que em muito breve o expulsaria dessa sinagoga de Nazaré. E que mais tarde o levariam para o Calvário. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. É o que diz lá em Isaías, é o que ele estava lendo ali diante daqueles indivíduos. Eles fariam o que fariam com ele, como faria o que faria com muitos cristãos, com muitos mártires na história da humanidade. As pessoas, por falarem a verdade, seriam oprimidas, mas um dia, a vingança de Deus viria. Um terceiro ponto, o sábado, mesmo por Cristo, foi um dia especial nessa batalha do grande conflito, que ele dedicou com muita ênfase e com muito carinho. Tanto as mensagens que ele mostrava no sábado, como em qualquer dia da semana, tinha impacto especial. E nesse sábado em especial, nessa sinagoga, quando ele leu o livro de Isaías, o significado era muito pesado, não só para aqueles que ali estavam com ele, como para os nossos dias. As mensagens manifestas ali ainda não se cumpriram a sua essência. O dia da vingança de Deus ainda vem, como uma retaliação santa contra todos os que oprimem aqueles que são usados como instrumentos na mão de Deus para deixar o seu legado, o legado divino para o mundo que busca ser salvo por Deus. Aqueles que oprimem os mensageiros da graça, aqueles que oprimem os mensageiros da palavra de Deus. Um dia, de forma dramática, serão penalizados pelo próprio Deus, pela santa vingança do próprio Deus. Por isso que ele pede para deixar a vingança com curas sabáticas em Cafarnaum. Interessante. Essa questão do sábado como foco missionário no ministério de Cristo é algo marcante e exemplar para todos nós. Alguns pontos podemos observar aqui na interpretação desse contexto, sendo o primeiro deles que fica claro que o conflito no sábado, o grande conflito, parece que ficava mais intenso, porque ele se expunha de maneira mais direta no sentido de buscar o bem-estar do próximo, mais do que nos outros dias, deixa essa impressão. E como o fanatismo era tão grande, enquanto ele estava ali curando, procurando o bem-estar de algumas pessoas, os fanáticos invertendo todo o contexto, que é o que o diabo sempre fez, né? Ele tenta imitar as coisas de Deus, mas para o sentido contrário, invertendo os valores, inversão de valores. E isso é o que os fanáticos acabam fazendo, muitas vezes até sem perceberem, que ao invés de estarem fazendo bem, estão fazendo mal e muito mal. Uma inversão de valores. É a consequência mais comum do fanatismo e do fundamentalismo. Apenas uma rotulação. Podemos comparar isso com a sepultura de Cristo. Os judeus foram lá dia de sábado, pagou pelo lacre, para lacrar a sepultura de Cristo, alegando que os discípulos pudessem roubar o corpo depois e a última mentira ficar maior do que as outras. E o diabo por trás disso estava buscando algo mais sério ainda, garantir a morte de Cristo, para que ele ao ressuscitar não tivesse como sair.
como se ele tivesse investindo todas as fichas de que ele, quem sabe, tivesse tido algum vacilo e se ressuscitar como um homem comum não sairia daquele sepulcro. Pense, reflita. Satanás usa as pessoas, coloca uma fachada na mente delas, o fanático, pensa que está fazendo bem, sendo fanático com os outros, sendo extremista com os outros, acha que está consertando a humanidade e na realidade está fazendo um estrago maior do que o que ele enxerga. Por quê? Satanás é quem usa o fanático, os fundamentalistas, para fazer besteira. Em toda a história da humanidade foi assim e nunca vai deixar de ser, enquanto Jesus não voltar para colocar um ponto final nesse tipo de conduta e procedimento satânico. Segundo ponto que podemos observar aqui, quando a cura envolvia o caso de uma pessoa endemoniada, que tinha um demônio de enfermidade, ou tinha um demônio de qualquer natureza que fosse, que tudo é ruim do mesmo tanto, esses demônios, quando percebia a presença de Cristo, seja dentro da sinagoga, seja lá fora, onde quer que seja, dentro da igreja ou fora, esses demônios reclamavam de cara: oh, tu és o Filho do Altíssimo, o Santo de Deus, já está vindo nos perturbar fora de hora. Os demônios reconhecem a luz à distância. Eles não têm dúvida, nem da luz e nem do Criador da luz, nem do mantenedor da luz. E reclamam de mim. E principalmente da luz e do efeito da luz, que é o pior, que extermina com as trevas. Por isso eles gritavam, eles reclamavam, só de perceber Jesus se aproximando. Um terceiro ponto aqui interessante é que, aproveitando o foco sabático, Cristo intensificava, como eu já disse, o seu trabalho missionário, justamente buscando alguma maneira de proporcionar um melhor bem-estar para as pessoas nesse dia mais do que nos demais. Por isso que ele procurava fazer do sábado um dia diferente para o nosso bem-estar. Por isso, esse assunto tem um certo peso na nossa vida. Um quarto ponto a ser observado aqui é que a luz divina, como nós vimos anteriormente, ela vem, os demônios percebem e a convicção plena e absoluta é que ela erradica com as trevas. Definitivamente ela extermina com o mal. E a maldade que nós vimos na abertura desse conteúdo aqui, observando a conduta dos fanáticos em paralelo com o que estamos analisando, tente imaginar o que Cristo passou. Nos seus dias, essa seita farisaica que já existia antes do seu nascimento, essa seita havia criado, só com relação ao sábado, 30 mandamentos de como guardar o sábado de maneira plena e absoluta. Eles inventaram isso. Isso foi feito por conta deles. Dessas 30, constantemente Jesus era acusado de transgredir várias delas ao mesmo tempo. Em cada cura daquela levava de 8 a 10 formas de transgressão. Mas são preceitos e regras de homens não endossados pela Sagrada Escritura e muito menos pelo Senhor das Escrituras. Só para guardar o sábado. O quinto tema, analisando o Senhor do sábado, que é esse que estava ali fazendo essas curas, é o Senhor também da lei, é o Senhor da palavra, é o Senhor da nossa vida. Quando ele entrou no milharal no sábado para comer milho, conforme o relato de Lucas 6, de 1 a 11, ele estava bem longe das sinagogas, longe das igrejas, mas não enfrentou uma bronca menos impactante. Naquela distância, lá no fim do mundo, ou no início do mundo, né? Pois os fanáticos foram lá sapiar, ficar de mutuca, observar, para atazanar a vida daquele missionário que veio na busca de quem tinha se perdido. Inclusive eles faziam a parte, só que não sabia disso, né?
não tinha consciência disso. E quando ele chega em Cristo, como nós vimos no verso de abertura da lição, ele disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu costumo dizer que o berço foi feito por causa da criança, e não a criança por causa do berço. O sábado foi feito como berço por causa da criança, para o homem descansar, para a criança descansar. E não a criança por causa do berço, ou o homem por causa do sábado. O sábado é um dia gostoso de estarmos num propósito como esse aqui, nesse lugar tão gostoso, bonito, de estar na igreja, convivendo com os irmãos, confraternizando, alimentando o pão da vida, e ter um dia realmente tranquilo, diferenciado dos demais, ter esse dia na semana. Interessante que a questão de guardar ou não guardar sábado, é uma questão, não é para ficar batendo na boca de mortal, discutindo ou questionando, não. Sabe por quê? Isaías, no capítulo 66, o verso 22 e 23, lá diz o seguinte: no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, que não está para trás de Cristo, nem nos dias de Cristo, e nem nos nossos dias, está para frente dos nossos dias. Essa é uma profecia apocalíptica de Isaías, de Deus, transmitida através do profeta Isaías. No novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, todo sábado verá toda a carne perante mim me adorar, diz o Senhor. De um mês ao outro, lua nova a outra, de um sábado ao outro. Entendam isso, irmãos? A questão da guarda do sábado é um dia permanente de adoração. Isso vai continuar na eternidade, isso é absoluto. Isso não tem que ficar conversando, isso não é para ficar discutindo na boca de ninguém. Foi, é e sempre será. Você não pode guardar? Não guarda, fica na sua. Mas não vai contra não, se você for contra, vai contra a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é singular, ela não é plural. A verdade é singular. E é o conteúdo, é o sujeito da palavra de Deus. Isso é absoluto. E não há como ir contra. Não quer guardar, não quer aceitar? Fica na sua. Não vai contra. Interessante que no momento em que Cristo foi sepultado, a palavra é clara, que no sábado elas repousaram conforme o mandamento. Jesus não aboliu nada, ele não tirou nada. Em Atos dos Apóstolos tem dezenas de textos, na Bíblia toda tem sobre isso. Sábado continua sendo guardado normalmente. 1 João capítulo 2, verso 3, 4 e 7, olha o que diz ali: aqueles que diz que conhecem a Deus e não guardam os seus mandamentos são mentirosos, e com ele não está a verdade. Não vos dou um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivesse. O sábado é um dos mandamentos. Agora, por causa de um dos mandamentos, o sábado, a pessoa quer dizer que aboliu tudo, acabou tudo. O sábado não guarda ninguém, lei não guarda ninguém, igreja não guarda ninguém, salvação não vem por obras. Jesus diz que os mandamentos nós fazemos por expressão de amor. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso é uma maneira de adorarmos a Deus. É uma forma de sermos gratos a Deus pela salvação que Ele nos deu. Guardamos mandamentos por isso. O sábado é apenas um deles. E Jesus é Senhor do sábado. É Senhor da nossa vida. E continuará sendo esse Senhor. Porque Ele mesmo disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sexto tema, o sábado. O doente, o boi, o jumento. Interessante. Em todos os casos aqui mencionados de cura no sábado, tanto o caso de Lucas capítulo 13, verso 10 a 16, quanto o caso de Lucas 14, de 1 a 6. Aqui, todos os dois tipos de cura apresentados nesses dois textos, é interessante que
Esse aqui, por exemplo, de Lucas 13, de 10 a 16, nós vimos uma mulher dominada por demônios especializada em enfermidades. E ela dava curva, arrastando, há anos e anos. E tanto nessa cura quanto na de Lucas 14, 1 a 6, os fariseus ficavam de cima criticando o fato de ele curar no sábado e ele dando alívio para as pessoas, proporcionando sossego para as pessoas. Aqui nós vimos esse demônio especializado em doença e vemos que demônios têm especialização em tudo quanto há que não presta. Lá em Judas, verso 6 e verso 7, nós vimos demônios especializados em sexo pervertido, responsáveis pela destruição de Sodoma e Gomorra. Não é à toa que a circuncisão foi implantada lá na antiguidade, justamente para lembrar o homem de alguma forma que sangue e purificação para o domínio sobre o pecado era algo bastante representativo no ato da circuncisão na antiguidade e prefiguraria de forma bastante sensata o futuro batismo. Da mesma forma, não precisa mais de sangue, de circuncisão, mas basta mergulhar o corpo inteiro, não é só um membro, o corpo inteiro nas águas, na água da vida. E levantar o corpo inteiro como nova criatura, como novo homem. Veja que Cristo libertou essas pessoas, ao passo de encontrarem, as libertaram. Nesse caso ela foi libertada e curada. E em todos os casos de curas sabáticas, Cristo jogava a hipocrisia na cara dos hipócritas, dos fanáticos, perguntando o que era lícito fazer no sábado, se era bem ou se era mal. E ainda pegava boi, jumento e jogava na cara deles, mostrando: vocês, o boi de vocês cai no buraco, o jumento cai, vocês tiram. O boi de vocês para tomar água na manjedoura, vocês levam lá para tomar. O jumento vocês levam. Como ele disse em Mateus 12, 12, mais vale um homem do que vale uma ovelha, do que qualquer animal. Esse vocês vão deixar por causa do fanatismo, seus hipócritas. E isso continua até hoje pelo mundo afora, como rótulo de fanatismo. As pessoas que cometem o fanatismo cometem coisas tão ridículas. E os fanáticos, infelizmente, atrapalham a obra de Deus, atrasam a volta de Cristo, interrompem o progresso do evangelismo. Sétimo tema: pelo menos um dia de paz. Desejar a todas as nações, página 207, o santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com o seu desígnio. Que Deus abençoe e nós também, todos nós, tenhamos o sábado como uma referência de um dia diferente para todos nós, para os nossos lares, para as pessoas que nos cercam. E possamos, pela graça de Deus, sempre proporcionar esse carinho especial pelo santo sábado do Senhor. Santo Deus, prepara-nos para o teu reino, capacita-nos à compreensão plena da tua palavra e permita-nos que naquele grande dia, Senhor, todos nós que escutamos e ouvimos a tua palavra, possamos ser contados entre aqueles que não acharão dentro dos portais da cidade. Nos abençoe e nos guarde. Perdoe nossos pecados e faltas. Te pedimos a Deus.